Ué, aí foi. Oi? Olá, boa noite. Boa noite aí, a turma aí do Viver Socorrista. Mais um dia, mais um sábado aqui, pelo menos no Rio, foi um sábado maravilhoso, de sol. Eu aproveitei hoje, sabe, Lucas? Hoje eu consegui aproveitar com os meus filhos esse dia lindo, e aí eu tenho um encontro marcado com vocês hoje, né? Peço perdão porque eu precisei me atrasar uns 30 minutinhos. Meu filho estava também passando mal, eu tive que dar um remedinho para ele. Olha, falando de farmacologia, e aí ele estava se queixando de dor de cabeça, tive que medicá-lo, pedi para esperar um pouquinho também. É muito bom estar aqui com vocês, a live da farmacologia, Lucas, né? E o pessoal foi maravilhosa na última semana, e vamos dar continuidade. Já começando, pegando gancho, sem frescura, sem preguiça, porque a gente já relaxou aqui à tarde, então estou com toda aqui. Falando de farmacologia, continuando, farmacologia parte 2, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as drogas, né? O que é drogas, né? Drogas é qualquer substância que ela vai modificar a função fisiológica com ou sem intenção. Isso pode ser benéfica ou maléfica, né? E algumas pessoas também associam a drogas a medicamentos que podem também ocasionar efeitos, né, colaterais também, ou não benéficos, e alterações do sistema nervoso central do paciente ou daquele usuário, né? O fármaco é uma estrutura química conhecida, que é a propriedade de modificar uma função fisiológica já existente, não cria função. O medicamento, fármaco com propriedades benéficas, comprovadas cientificamente, né? Todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento. E segundo a OMS, são todas as substâncias, quando a gente fala de drogas, ela pode ser naturais, que é através de chás, que a gente fala que são esses também até homeopático, o chazinho que a gente toma, né? Como tem aqueles chás caseiros que são maravilhosos, eu sou a favor desses tratamentos alternativos que a gente chama, e também temos as formas artificiais ou sintéticas, né? Que são os próprios medicamentos em si, que é a biofarma, né? Que traz esse gama, são tantos medicamentos, nossa. E aí, falando do remédio aqui, realmente ele vai destrinchando, né? O remédio, ele vem realmente para fazer a cura, né? Substância, ela é bem oriunda de substâncias, animais, algas, vegetais, até animais, né? Peçonhentos também. E aí, a gente vai estar fazendo também procedimentos, né? A gente pode usar para acupunturas, banhos, o furor, né? E a gente também vê um remédio, né? Não sei se vocês já ouviram, como fé ou crença, né? Influências. Aí a gente está falando da parte cultural, até de cada região aqui de país. Eu já estou no país, Lucas. A gente ainda está no estado, né? A gente ainda não foi para outros países, mas tem alguns países assim que tem online. Mas a gente vê que cada local tem a sua cultura, tem a sua fé. E isso também é um remédio para aquela e traz benefícios para a saúde daquela pessoa, né? Eu não sei se vocês já ouviram a famosa canja, né? A canjinha de galinha, quando o pessoal está gripado, é um remédio, por quê? Aquilo ali traz um benefício, né? E quando a gente fala de placebo, que é essa linguagem, não sei se vocês já ouviram aqui também, é o agradar, né? O efeito com intenção benéfica para aliviar o sofrimento. Fármaco, medicamento, droga ou remédio em concentração pequena ou mesmo na sua ausência, né? A figura do médico que a gente vê assim também como feiticeiro. O que acontece? O placebo, ele é uma dose às vezes baixa daquele medicamento, ou às vezes não tem nenhuma substância ali. Mas como a doença ela é mais emotiva, ela é emocional, está na cabeça, a gente usa esses placebos. Quem é da área de saúde aqui, é enfermeiro ou técnico, responde lá no chat se vocês já usaram ou já utilizaram esses recursos, né? Que a gente vê que às vezes até as dores, elas são emocionais, não propriamente física ou fisiológica, né? Eu já usei esse método e funciona, tá?
A dosagem, né? Quando a gente fala de dosagem, ela vai ser diferente para cada pessoa, porque a gente vai ver a idade. Quando o médico ele prescreve a dosagem dessa medicação, é por isso que tem as funções do clínico e do pediatra. Essa dosagem ela é alterada, né? Principalmente de acordo com o peso. Mas a dosagem também, eu nem vou ficar lendo, eu vou falar aqui para vocês, né? Que é até mesmo na prática do que a gente vê. A dosagem também a gente vai ver a questão fisiológica e orgânica. Como é que está aquele meu paciente? Como é que está a parte dele na questão do estado, função do fígado, função do rim, função cardíaca. Então, não é só meramente quando o médico ele vai prescrever uma medicação e ele vai entrar em questão da dose e do medicamento, ele tem que ver o paciente como um todo. Medicamento, gente, é uma coisa muito séria, ainda mais porque ela é sintética, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela vai se automedicar ou medicar alguém empiricamente, isso é muito ruim, porque eu não sei como é que está a função renal, eu não sei como está o fígado. Então, assim, e aí eu posso gerar complicações. E, às vezes, a dosagem para um paciente não é a mesma para o outro, porque vai depender do tamanho, do peso, se ele tem muito tecido adiposo, e aí, às vezes, não faz efeito. Já no magrinho, a dose eu já preciso de uma dose menor, né? Dependendo do que seja a medicação. Por quê? Porque ele não tem tanto tecido adiposo. Por isso que quando a gente vai ver, saber ou pegar aquela medicação, a gente, como profissional de saúde, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Por quê? O médico ele vai prescrever diante dessa de saúde daquele paciente. Eu, como enfermeira, e vocês, como técnicos ou outros profissionais, a gente está ali junto com o nosso colega ali médico, está vendo, está observando, discutindo até mesmo as vias, né, os locais certos. Olha, o senhor prescreveu essa dose X, mas esse paciente, ele é muito magrinho, esse paciente, ele está vomitando, então a gente não tem a possibilidade de dar via oral, né? Esse paciente, ele está sobrepeso. Então, são coisas que a gente discute junto com a equipe interdisciplinar. A dose aqui falando, né, ela é algo individual, né? Uma vez, ou geralmente a gente fala assim, de questões médicas, né? Tem alguém chamando aí, eu acho que deve ter entrado sem querer, porque eu não estou vendo vocês, tá bem? Lucas, quando alguém entrar ou quiser fazer alguma pergunta, você me sinaliza, tá bem? Ok? Perguntar, é só perguntar, desmutar o microfone, galera, e perguntar, a professora está sem retorno, tá bom? Mas eu estou ouvindo. Ok? Continuando. E aí, falando de dose, né, a gente vê na prática mesmo as questões da dose é algo muito sério. Falar de medicamento, gente, é algo muito sério. E a dose, ela também, que é o que eu acabei de falar, ela vai depender do peso, da miligrama, vai depender do peso, da idade, né? E a gente pode descrever ela de formas assim expressivas, como miligrama, que a gente fala que é o mg, a micrograma, que é o mcg, e unidades internacionais como o I, mililitros ml, ou outras unidades de medida. A gente vê, ou grama também, que aqui não tem, né? Que é o próprio grama, que a gente também tem dipirona de 1 grama, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque somos nós, da enfermagem, que realizamos esse procedimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai fazer. Ler essa prescrição toda, cada detalhe. Se é realmente aquela dose. Porque se eu der aquela dose de forma errada, eu posso trazer prejuízos à vida do meu paciente, que a gente vai estar até falando à frente, e até a morte desse nosso paciente. Ou as subdoses, né? Não fazer o efeito desejado. A posologia é um estudo das doses de administração de medicamentos, ou seja,
É uma orientação sobre como os medicamentos devem ser tomados em termos de quantidade, frequência e duração. A posologia é aquela bula, né, que a gente chama, né, que vem em cada medicamento, que eu acho muito legal a gente da saúde tá sempre consultando. Eu gosto de ler bula, não sei se vocês aí gostam de ler bula, mas eu costumo ler. Quem lê bula, coloca aí eu, porque eu leio bula. Só não leio os efeitos adversos se eu estiver usando. Eu tenho medo de ler e, caracoles, deu aquilo. Eu espero depois ver algum efeito adverso, né? Para saber se realmente tá correspondendo com a bula. Nós também temos, a gente diz que na prescrição, né? A gente tem, de acordo com o médico que vai prescrever, as doses mínimas, que é a menor quantidade de medicamento necessário para produzir um efeito terapêutico desejado para o paciente. Às vezes não precisa de uma dose grande. Já a dose máxima é uma dose maior, né? A gente, um exemplo assim clássico aqui que eu vou falar de dose mínima e dose máxima. Eu vou falar em tempo de hora. A dipirona, que é a Novalgina, né? A gente costuma dar, no mínimo, a gente costuma dar de 6 em 6 horas, certo? Mas se tiver persistindo, que é o que a gente usa, seja para dor ou para febre, né? O paciente estiver lá com dor, eles falam assim, no mínimo de 4 em 4, mas não menos que isso. Por quê? Eu posso levar a toxicidade a esse paciente. Olha só, basicão. Quem nunca ouviu isso, né? A gente já consegue ver em um exemplo de dose mínima e dose máxima, e eu extrapolando isso, eu posso dar uma dose tóxica no meu paciente, né? É uma medicação que vai trazer malefícios ao meu paciente, efeitos colaterais, e a gente tem aqui até doses letais, que a gente fala que pode levar até à morte. Olha como que é a responsabilidade nossa diante disso e a seriedade desse momento, porque na outra live do 1 eu falei referente ao código, né? Ao nosso código de ética. A farmacologia é uma parte essencial e a prática ela vai envolver várias etapas. Como eu já falei, eu não vou ler aqui para vocês, mas a gente precisa avaliar o nosso paciente. A gente precisa ver a seleção do medicamento de acordo com o paciente. Como assim, Ana? Olha só. Eu tenho um paciente que ele deu entrada na emergência e ele está vomitando. Eu já vou falar, que está nos slides mais à frente, a questão de cada medicamento. Quem já pegou o slide que o Lucas já disponibilizou no Drive, é assim, um paciente, ele chegou lá vomitando. E aí o doutor prescreveu uma medicação antiemético, que é para enjoo, né? Ele está com EMS, então ele prescreveu um antiemético, para o quê? Para parar e cessar esse enjoo, via oral. Nós estamos lá e vamos supor que esse médico não viu que esse paciente estava vomitando. Ele ficou comigo lá na entrada na emergência. E aí eu fui lá, vi a prescrição, um exemplo, João, 62 anos, né, prescrito dacetrona, né, de 8 miligramas, via oral. Então tá o nome, a data, tudo certinho lá na prescrição médica. E a via oral e ainda agora. É uma prescrição única, porque ele quer que faça agora. É só um exemplo. E aí eu peguei aquela prescrição, olhei para o meu paciente, vi que ele estava vomitando, gente. Posso selecionar esse medicamento? Não. Eu vou retornar ao meu colega médico e vou falar, doutor, ele está vomitando. Quer dizer o quê? Que ele não tem possibilidade de tomar alguma medicação via oral. E aí a gente vai partir por uma outra via, porque a gente tem várias vias de medicamento. A gente tem vias de medicamentos via oral, a gente tem via subcutânea, intradérmica, intramuscular, venosa, inalatória, ocular, né? Quantas vias? E é retal. Por isso que a gente tem várias opções de via. De acordo com o paciente, a gente vai ver aquela via que realmente é viável para aquele momento de estado de saúde do meu cliente. A prescrição e a dose, o médico que vai determinar de acordo com o estado de saúde, de acordo com a idade daquela criança, né? Neonatal é um tipo de prescrição, pediátrico é um tipo de prescrição, adulto, e a gente vai ver a questão da toxicidade também na fase do idoso, tá? Então, ele que vai prescrever e vai determinar. O monitoramento e o ajuste do paciente é o quê? Será que aquela dose foi eficaz? Foi boa?
O tratamento foi ok? Ah, o doutor foi lá, eu conversei com ele, expliquei que o meu paciente está vomitando e que ele não seria possível administrar aquela medicação via oral. Beleza. Então, nós vamos fazer uma medicação venosa e eu retorno. É minha responsabilidade eu acompanhar, porque eu administrei, verificar a eficácia desse resultado. Não é simplesmente fazer e tchau. Não, teve ok? Teve melhora? É igual um antipertensivo. Deu um antipertensivo, afere a pressão arterial. Olha aqui, o monitoramento do ajuste. Porque se essa medicação não houve resultado naquela eficácia, eu preciso fazer outras opções e reavaliar o meu cliente. A educação do paciente, o médico fornece informações ao paciente. Hoje nós trabalhamos com a bioética, eu vivo falando aqui para vocês. O paciente, ele é o ator principal do tratamento. A família, ela participa a todo instante. É necessário a gente explicar e orientar o tratamento e muitas das vezes, dependendo do diagnóstico, oferecer outras possibilidades também. Ele vai escolher. Olha aqui que legal, né? Tudo que influencia a idade pode afetar a resposta do medicamento, como eu já falei, função cardiovascular, condições gastrointestinal, hepática, renal, dieta, doenças, interações com medicamentos e entre outros. A farmacoterapia, ela desempenha um papel assim fundamental no pró-atendimento das doenças, né? A gente deve conhecer a ação do fármaco e a gente acaba fazendo essa depois no dia a dia um pouco mecânico, né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Quando eu sempre falo, nesse momento de preparo de medicação, é um momento em que eu preciso esquecer do mundo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu falei a respeito do nosso código de ética, né? Eu tenho que realmente ter responsabilidade naquilo que eu estou fazendo para evitar danos, né? Danos ao meu paciente. Então, eu preciso ver o medicamento certo, se aquela medicação está correta que o médico prescreveu, não está elegível. Por isso que hoje em dia as questões de prontuário eletrônico, né? Porque ainda tem as questões da ilegibilidade, né? Que escreve de forma rápida, fica dúbio, né? Não tem certeza. Então, essa questão mesmo de digitado. Paciente certo, é o seu João mesmo? O nome dele está completo? A dose está certa? É essa miligrama mesmo? Está alta ou não? A via certa, quando eu falo de via, estou falando das vias, via oral, subcutânea, intramuscular, né? GTT, gástrico. Qual é a via? É por sonda, é retal, entende? Então, a gente precisa saber se está tudo certo. A hora certa, principalmente antibiótico, que eu vou falar mais à frente. É o horário daquela medicação? Tá certo? Então, tá ok. No intervalo, que eu falei as questões também da dipirona, que é uma medicação que a gente precisa ter bastante cuidado. E a documentação certa é registrar, né, que é o registrador de administração do medicamento, de maneira precisa. A avaliação certa, avaliar se o paciente, antes da administração do medicamento, para verificar a necessidade e a propriedade do tratamento. Razão certa, entender a justificativa, né? Entender a justificativa, isso daqui, né? A gente vê que na prática as pessoas ficam muito em dúvida, a gente não explica, não orienta, dá um medicamento, é dessa forma mesmo, e nem explica por que ele está tomando aquilo que é esperado, o efeito, né? O efeito esperado. Quando a gente administra a medicação, a gente precisa retornar e ver se houve eficácia daquele medicamento ou, mais grave ainda, se houve o efeito colateral para a gente evitar efeitos adversos e, principalmente, que é o que a gente tenta evitar, alergias. Exatamente por isso que a gente vai fazer essa monitoração também. Tempo de resposta certo. Observe o tempo necessário para que o medicamento mostre o efeito desejado. Essa parte de tempo certo, quando a gente administra uma medicação via oral, gente,
Na indústria farmacêutica, a gente vai ver daqui a pouco vários tipos de medicações. Nós temos cápsulas, comprimidos, xaropes, líquidos, suspensão, creme, mas até em adesivos, vários tipos que a gente tem. São uma gama, inalatórios, uma gama de medicamentos, né? E aí, a gente precisa conhecer esses medicamentos. Esses medicamentos, quando eles são manipulados e feitos na indústria farmacêutica, eles já são feitos já sinteticamente modificados para agir naquele órgão que quer que ocorra o efeito. Por isso, essas medicações, a gente não pode fazer um comprimido na veia, hipótese nenhuma. Nenhuma. Isso daí é um absurdo. Por quê? Ele não é feito para aquela via. Nós temos medicações manipuladas via venosa. Quando a gente pega, eu não estou com nenhum ampola aqui, a gente pega o frascozinho de medicamento, a gente vê. Ele já vê e vem escrito VO, venoso, inalatório. Podem observar quem tem medicamento aí em casa, pega e observa. Então, isso é de extrema observação, porque essa via, ela não pode ser trocada. O que acontece? O médico, às vezes, vai digitando, blá, 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 rapidinho lá assim, e aí, na hora dele terminar, ele esquece essa via aqui. Então, nos cabe também ir lá e falar, doutor, eu acho que o senhor se equivocou aqui, ó. Por quê? Porque você está realmente prestando atenção no que você está fazendo. A educação certa, como eu já falei, falar realmente os efeitos, e a preparação certa, que é preparar a medicação da forma correta, né? Que é justamente o que é correto? Verificar se essa medicação está na validade, se ela não está com um aspecto diferente, a cor não é do efeito desejado, não é do efeito que vem, não é da forma como vem da farmácia. Eu já peguei uma medicação, a gente pega o frascozinho, né? Aí a gente observa o rótulo, se está lacrado, se não está lacrado, né? Vamos supor estou tentando lembrar, foi manitol, lembrei, foi manitol. O manitol. Estava com um paciente com pressão intracraniana, olha a observação. E a gente estava fazendo uso de manitol. Era uma criança, então a dose não era igual do adulto. E eu fui pegar esse manitol, a farmácia dispensou, fez lá o checklist deles, e eu fui fazer uma checklist lá na salinha de medicação. Aí peguei a receita, vi o nome, o registro, a data de nascimento. Aí depois eu fui verificar a medicação, o ml, a via, verifiquei tudo, estava tudo certinho. O carimbo do médico e o tempo que ele queria que eu fizesse aquela medicação. Beleza. Quando eu fui agora observar a embalagem, eu tinha que ver a embalagem, a data de validade, mesmo que tenha sido dispensada da farmácia. Se estava lacrado, né? Se não foi violado aquela embalagem. E aí eu fui ver o aspecto daquele líquido, porque aquele líquido é transparente. Ele estava, no fundo, alguns cristalzinhos, sabe? Uns cristalzinhos. Eu falei assim, ué, essa medicação aqui não tá legal, mas ela estava ainda na validade, estava tudo direitinho, mas o aspecto dela não condizia com o que ela realmente vinha, né, da farmácia. Eu liguei para o farmacêutico imediatamente, aí fiz essa observação. Da validade. Agora, o que aconteceu? Não sei. Deve ter sido armazenado de forma errada, ou a temperatura. Pode pegar muito calor, se não realmente atrapalha e tira realmente o efeito daquela medicação.
Então, são observações que no dia a dia, se eu estivesse conversando ou se eu estivesse falando com alguém e não estivesse concentrada ali no que eu realmente estava fazendo e observasse aquele frasco, olha que perigo para a vida do meu paciente. Óbvio que essa medicação não foi administrada, tive que fazer um relatório, encaminhei para a farmácia fez o encaminhamento desse lote para o laboratório, que aí eles têm que reaver. Mas olha só, né, evitando efeitos adversos, né? Essa preparação que a gente está falando aqui são os 15 certos que a gente utiliza para que ocorra a segurança do meu paciente. Essa responsabilidade nos cabe. E eu estou batendo nessa tecla, e eu vou falar nessa tecla. A gente vê em vários estudos que temos 13 certos, acabei de falar o 15, mais para frente tem 13 certos, e agora nós temos a regra de 5. Eu não sei se vocês já viram, que é o basicão, que era o mais antigo, que são os 5 certos. Já ouviram sobre isso? Antes da gente fazer uma medicação, esse protocolo justamente ele existe para dar segurança ao meu paciente. É um checklist, é uma forma de antes de eu administrar o medicamento, eu fazer. Ana, você faz isso? Eu faço. Eu faço isso até hoje. Faço. Faço até hoje porque é algo muito sério. Eu administrar uma medicação errada, aí eu vou estar lá, ó, infringindo meu código de ética. Então, assim, é algo muito sério. Não é para ficar falando, não é para ficar conversando, falando, desabafando a minha tia, a minha avó. Eu tomei... Não, na hora da medicação, gente, é hora da medicação, é concentração ali no que você está fazendo. E aí a gente vai estar verificando os 5 certos, que também era muito antigo, que a gente via, né? E agora veio vários certos, justamente para estar atrelando a segurança do nosso paciente, que é a via certa, medicamento certo, a gente fala registro certo, via certo, dose certa, hora certa. E aí a gente tem aqui os 13 certos. Prescrição correta, paciente certo, medicamento certo, validade certa. Olha só, isso aqui a gente mecanicamente a gente já vai vendo já na hora do preparo. O Lucas, vê se eles estão compartilhando aí, se eles realmente fazem isso, quem é técnico, quem é enfermeiro que esteja ouvindo a live, se eles costumam seguir esses passos na hora do preparo. Diz aí, se alguém faz esse rótulo, tem essa preocupação na hora do nosso cliente. Falando um pouquinho, como diz, né, para a gente administrar medicamento, a gente precisa conhecer um pouquinho da fisiologia. Então, a gente vai falar da farmacocinética, que é a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. A farmacocinética, né, é um ramo da farmacologia que ela vai estudar o movimento que o medicamento faz dentro do organismo do nosso cliente. Ele envolve em algumas etapas, como a absorção. Ele vai a gente vai ver a entrada do medicamento na corrente sanguínea a partir da administração do local. Isso pode ocorrer por várias vias, como eu já estou falando aqui para vocês. Gastrointestinal, parenteral, que é a injeção, transdérmica, através da pele, e entre outras. A distribuição, uma vez na corrente sanguínea, o medicamento ele já é distribuído. Agora, a redução da biodisponibilidade. O efeito da primeira passagem pode diminuir a quantidade de medicamento disponível para a circulação sistêmica, diminuindo assim a sua biodisponibilidade terapêutica. Como é que é isso, gente? É assim, eu tenho um exemplo. Deixa eu ver aqui um medicamento. Um ibuprofeno. Vamos lá. Um ibuprofeno. A gente usa ele para febre e a gente utiliza ele também para dor. Vamos supor, eu tenho os ibuprofenos que não lembro se é 850 ou 650, agora não lembro a miligrama. Quem lembrar, coloca aí para mim, por favor. E aí, vamos supor que a dor desse meu cliente esteja muito, muito alta. Quando eu vou administrar essa medicação, o médico, ele já sabe que essa medicação, ela vai se perder um pouco, principalmente via oral, vai passar para a parte gástrica, é como se ela perdesse 40% dessa medicação.
Então, os outros 60% das miligramas é que vai para a corrente sanguínea. Por isso que ele prescreve determinados medicamentos que ele quer um efeito desejado, ele às vezes passa 2 comprimidos, 1 comprimido, e precisa manter aquele horário. Porque, na verdade, a biodisponibilidade dessa miligrama na corrente sanguínea, ele já sabe que o que ele vai tomar, vamos supor, 850 miligramas. Mas o que vai ficar disponível desses 850 vai ser só 60 na corrente sanguínea. Olha só que interessante, né? E aí, às vezes, a gente toma medicações empiricamente, né? Vamos supor que o paciente esteja com o estômago cheio. Olha só o omeprazol, que é o pantoprazol que a gente utiliza, que é um protetor gástrico. Eu já estou dando exemplo já das medicações, um protetor gástrico. Aí a gente faz assim, é para tomar em jejum, não é isso? O pantoprazol, o Puran, é uma medicação que toma em jejum. Por que toma em jejum e ainda espera para comer alguma coisa? Justamente isso que eu estou falando. Porque ele quer que a disponibilidade dessa medicação fique na sua totalidade. Se aquele estômago estiver cheio de alimento, a biodisponibilidade vai ser pouca. Entenderam? Então, assim, olha só a responsabilidade de certos medicamentos que eles falam, né? Dos efeitos, eles precisam tomar em jejum. Né? Que interessante, né? O que ele quer? Ele quer que as 20 miligramas esteja ali, né? Ou as 40 miligramas esteja na sua totalidade. E o Puran, que é um hormônio que a gente usa bastante também, né? Esteja na sua totalidade. Então, olha só que interessante, né? As necessidades de doses mais altas, devido à redução do tecido e da obesidade. Acabei de falar isso aqui. Olha só, ele vai avaliar o paciente como um todo. Eu preciso, em vez de usar um comprimido, que seria para um paciente, eu vou usar o quê? Uma dose maior, quer dizer, mais comprimidos. A gente também vai verificando também a perfusão sanguínea dos tecidos. Esse tecido está machucado? Está vascularizado? Como é que está, né, esse tecido? A quantidade do fluxo desse sanguíneo é boa, né? Os tecidos, ele está realmente vascularizado. Isso também vai trazer também prejuízos na absorção e na biodisponibilidade do medicamento. A lipossubilidade do medicamento, medicamentos com alta lipossubilidade, tem mais facilidade em atravessar as membranas celulares. Distribuir-se pelos tecidos, enquanto os medicamentos com baixa lipossubilidade podem ter uma distribuição mais lenta. A gente fala aqui também muito dos hormônios. A gente quer que ele fique devagar, vá colocando devagar, né? Principalmente as questões dos hormônios. Gente, fugiu da minha cabeça, misericórdia. O hormônio que a gente usa, anticoncepcional. Ufa, meu Deus. O tamanho e carga molecular, o tamanho e a carga molecular do medicamento também podem influenciar a sua distribuição dos tecidos. Moléculas pequenas que não compartilham tendem a distribuir mais facilmente do que as moléculas grandes, né? Ligações proteicas, plasmáticas, né? Alguns medicamentos se ligam às proteínas plasmáticas. As barreiras biológicas, né? Ela também interfere. Os sítios de excreção, né? Não sei se vocês já ouviram isso. O que é sítio de excreção? É onde a gente vai eliminar aquele fármaco do organismo. E a gente tem alguns órgãos alvos, né, que a gente vai estar falando, que a gente pode eliminar nos pulmões, fezes, secreção biliar, suor, lágrimas, saliva, leite materno, né? Retirando desta lista dos pulmões para fármacos que a gente vê o gasoso ou volátil. A gente também tem o grande problema aqui que a gente sempre faz na seletividade, principalmente os idosos, RN, para que não ocorra uma disfunção renal. Isso, assim, é vital. Tem alguns medicamentos que, às vezes, eles precisam dar uma dose alta, principalmente antibiótico, outro, e aí eles vão acompanhar a função renal justamente por isso. Né? Olha só que interessante, né? Como não é só qualquer remédio que vai estar fazendo, né? Precisa estar com uma função boa para estar eliminando, senão eu vou ocasionar problema renal nesse meu cliente.
E tem aqui um resumão aqui, que é um mapa mental. Eu adoro mapa mental, porque eu consigo gravar melhor. Inclusive, o Viver Socorrista colocou um mapa mental muito bacana, que foi sobre os efeitos do hematoma. Nossa, ficou muito bacana, hein, Lucas? Eu até partilhei com aquelas meninas. Esqueci, que é super poderosas? Não, né? Esqueci, enfim. Mas achei muito legal. E aí, como eu gosto de mapa mental, estou colocando aqui para vocês também, que eu achei isso legal. O que a farmacocinética? A gente tem aqui a administração, as vias. Aí a gente vai decidir, né, junto com o médico, que às vezes não é possível. Via enteral, via parenteral e via tópica. Aí depois a gente vai aqui para a parte de absorção, que é a absorção do organismo. Ou ele vai ser na sua totalidade, ou ele vai ser parcial. Quer dizer, ele precisa ser absorvido. Depois que ele é absorvido, ele vai ser o quê? Ele vai ser distribuído. Essa distribuição ela vai ocorrer nos tecidos alvos. Como a farmacologia ela já tem biologicamente sintetizada os seus órgãos alvos, que a gente chama de beta-adrenérgico, alfa, ela já tem esse sítio de ligações de acordo com os tecidos. E o metabolismo, que são as células, né, que é o fígado que induz a mudança na estrutura do fármaco para que ocorra realmente, né, a ação. E a excreção, como eu já falei, né, através da urina, fezes, suor, ele está o quê? Eliminando. A farmacodinâmica, né, falando, é o efeito que é bioquímico e fisiológico do medicamento em si no organismo. Como assim? O efeito desejado do medicamento produzido. Se eu tomo uma medicação para dor, o efeito foi ok? Se eu tomo um antiemético, ok, parou. É isso que ele está querendo dizer, a farmacodinâmica. Exatamente isso. O efeito desejado daquele medicamento foi alcançado, né? Então, assim, a concentração está ok, às vezes eu preciso colocar uma outra medicação. A ação descreve o quê? A interação do próprio medicamento com os receptores. Lá na farmácia, grande indústria, ele já tem biologicamente já esse receptor de ligação, que eles vão estar o quê? Ligando justamente nos nossos sítios, nos nossos receptores. Ele vai estar específico no organismo para produzir o seu efeito. Isso pode incluir ativação ou bloqueio dos receptores. Um exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplo, porque acho que fica mais fácil, né? Porque a gente fica lendo, e aí, às vezes, a gente não entende. Um exemplo basicão. A gente vai tomar uma medicação para dor, né? E aí a dor está na rede periférica. Vamos supor, uma dor aqui no braço, né? Cortei, machuquei, enfim. E aí eu vou tomar um remédio para dor. O que o remédio faz para dor? Ele vai cortar o efeito para que a medula espinhal, olha só, periférica, não fique mais transmitindo para o meu sistema nervoso central essa dor. E aí eu paro de quê? De sentir dor. Olha só que interessante, né? E a relação dose-resposta, né? Essa dose foi eficácia, produziu, vou ter que repetir ou não, né? Há um outro mapa que eu coloquei da farmacodinâmica e a farmacocinética. E aí, outro mapa também. Eu acho muito legal o mapa. Ele aqui também ele vem essa dinâmica aqui para vocês. Como é que eu não vou estar lendo, mas aqui ele está falando justamente da dispensão lá da farmácia, né? Que eles vão estar disponibilizando o medicamento de uma dose desejada, e aí a gente vai estar vendo assim, essa dispensação desse medicamento. Como assim? Não sei se alguém já teve acesso, ou quem é novo ou é técnico não teve acesso na prescrição médica, é assim. A gente vai pegar a medicação, né, fornecida lá pelo farmacêutico. A gente chama de dose de ataque. Principalmente em pacientes que estão iniciando um quadro de sepsis. A gente usa bastante isso, que é o antibiótico de dose de ataque, né? Ele colhe o exame de sangue, está dando uma PCR alta, e a gente precisa e entrou com o protocolo de sepsis. Esse protocolo de sepsis, eu preciso entrar imediatamente com o antibiótico. E ele já deixa prescrito lá uma dose de ataque, e depois ele vai, desejar, aí ele vai deixar uma prescrição de manutenção, que é o quê? Do tratamento. Aí eu vou lá, pego o Clavulin, e ele quer dar
2 frascos duas doses de clavulin, enfim, não sei, de 850, qual é a dose que ele vai querer. Aí ou de 500, né? Enfim, uma de 500, faço uma dose de ataque, e aí aí depois eu continuo com o horário. Eu não conto com essa dose de ataque, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. E aí depois ele vai vir com as doses desejadas e de manutenção. Quando a gente fala de dose letal, são aquelas doses, né, que realmente pode levar à morte e à toxicidade que eu estou falando aqui para vocês. A gente trabalha muito com a farmacovigilância, não sei se vocês já ouviram sobre isso, né? Que é de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, OMS, a farmacovigilância, definida como a ciência atividade relativa à identificação e avaliação e compreensão à prevenção de efeitos, o quê? Adversos, ou quaisquer problemas relacionados ao uso do medicamento. Outro aqui, segundo a OMS, medicação, observar a via, observar ele, para ver se não está dando nenhum efeito adverso, porque nós temos os medicamentos antagonistas, que eles vão entrar justamente para bloquear o efeito daquela medicação. E aí, se aquele cliente apresentou algum efeito adverso, principalmente para evitar choques anafiláticos, eu preciso imediatamente chamar o médico, porque isso é risco de vida. Por isso a questão de eu estar realmente ali comprometida no que eu estou fazendo. E eu fiz a medicação, não é para virar as costas, é para retornar. Efeito desejado? Ok. Meu paciente está bem? Ok. Minha boca está seca. Não, esse efeito dessa medicação é assim mesmo. Por isso que eu preciso conhecer os medicamentos, por isso que eu digo que eu gosto de ler a bula. E aí a gente tem esse mapa aqui que eu coloquei aqui para vocês também. Os tipos de medicamentos, né? Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, que às vezes a gente vai em consultórios ou certos locais, o médico não gosta de usar genérico, né? Similar, referência, cálculos. Ele só quer usar o referência mesmo, que é aquele nome, né? Como é que a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre isso, né? Lá na indústria farmacêutica, eu falei, né? Não sei se eu anos de pesquisa, conseguiu achar um medicamento, tipo a morfina, então eles vão patentear aquela medicação. E vão colocar o quê? A referência, toda a sua matriz, toda a sua raiz mesmo, que é a referência. Então, ele torna-se mais caro, porque ocorreu um investimento grande na pesquisa desse medicamento. E nós temos também um medicamento que a gente chama de medicamento similar. Ele vai possuir o mesmo princípio ativo da medicação de referência e a concentração e indicação. Agora, o nosso famoso medicamento genérico, que é o que a gente tem também algumas diferenças aqui, a gente vai ver, ele vem o quê? É uma cópia do medicamento de referência, pois possui a mesma composição química. No entanto, ele é genérico. Por quê? Porque as nossas classes, que a gente tem classe A, B, C, às vezes não tem acesso a esse medicamento de referência, devido ao custo. Exatamente por isso que nós temos o medicamento genérico. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da amoxicilina, que é um antibiótico, né? Que a gente usa, que ele vem, o genérico, por lei, que eu coloquei a lei aqui para vocês, que é a lei 9.787, que ela veio justamente por causa da acessibilidade a toda a população, ela vem dizendo que na embalagem tem que ter essa lei aqui, tem que ter essa tarjinha amarela, então ela não pode ser feita assim de qualquer forma. Ela tem que vir com essa tarjinha vermelha, que é a prescrição médica, né? Só pode ser vendida com prescrição. O nome, né, que é do efeito, não é marca, aí a gente chama até de sal, né? Que é o medicamento em si, não o nome da marca. Aqui a gente está com a amoxicilina, mas vamos supor uma outra marca aí, gente, que vocês lembram de amoxicilina. A gente tem até o clavulin, né?
que é a amoxicilina com clavulanato, né? O clavulin é marca. E aí eu trouxe esse slide para vocês também. O outro bem clássico, né? O genérico, ele vai ter o princípio ativo, que é o AR aqui, e a gente também tem o similar, e o referência, que foi onde realmente são geralmente os mais caros. E tem médicos que não, mesmo que a gente estuda na literatura, que é a mesma composição da referência e tal, tem médicos que não gostam, tem pacientes que dizem que isso é fato mesmo, enfim, que não dá o mesmo efeito, e aí vai entender isso, a gente não consegue entender o porquê dessas diferenças. Outra, novamente, né, medicamentos de referência similar e genérico, a classificação da origem dos medicamentos, aí que eu vou começar a falar, né, um pouquinho. Eu estou falando, estou continuando, se alguém quiser falar, pergunta aí, tá? Só vou beber um pouquinho de água. Os antibióticos podem ser produzidos por diferentes fontes, né? Incluindo micro-organismos como bactérias, fungos, leveduras, né? Os antibióticos de amplo aspecto são eficazes contra uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo bactérias gram-negativas e gram-positivos. Quando a gente fala de gram-positivos e gram-negativos, geralmente o médico, antes dele determinar qual antibiótico vai começar ali o tratamento, ele pede uma cultura, né? Hemocultura, seja cultura do sangue, cultura de secreção brônquica. Por quê? Porque ele quer ver o crescimento bacteriano, se é uma barreira positiva ou negativa. E ele vai fazer, geralmente nessa cultura, faz uma coloração roxinha, né? E aí, nessa coloração, ele vai ver justamente que tipo de bactéria existe ali, né? Streptococcus, Staphylococcus, que aí vai depender dos cachinhos, né? Da formação da bactéria em si. Aí tem uns redondinhos ou não. Mas aqui, assim, na parede aqui da bactéria, a gente chama de gram, né? Esse gram aqui que a gente fala que é a coloração, e ele vai colocar essa parte roxa aqui, se for gram positivo, essa coloração, ela fica, essa parede, ela vai aderir mais coloração. Se for gram negativa, a coloração ela vai ficar um pouquinho mais clara. O que significa? Significa que se ficou mais escuro, essa barreira ela é forte. Ela é mais forte. Então, essa bactéria ela é forte. Gram negativo significa que a barreira ela não é tão forte. E aí o médico vai decidir justamente o antibiótico, né? E aí a gente botou aqui o exemplo da amoxicilina do cefotraxona, que é justamente uns que eles vão estar discutindo depois que ele tem o resultado desse exame, para ver a cultura dessa bactéria. E às vezes demora o quê? Uma semana, né, para ter esse resultado, né? A resistência a antibiótico, não sei se vocês já ouviram sobre isso, né? É o uso específico que é inadequado de antibióticos que pode levar ao desenvolvimento. Falando sobre antibiótico, né? A gente vê todas as medicações aqui, questões de horário, dose, miligrama. Antibiótico não pode pular horário. Não pode. Não pode. Isso vai acabar ocasionando o quê? Resistência bacteriana, que eu não sei se vocês já ouviram isso. Então, a gente tem uma medicação que ela iniciou 6 horas da tarde. E aí, ela vai atingir um pico aqui grande dessa medicação, e ela vai lá nesse micro-organismo para tentar destruí-lo, vai montar uma luta ali, ou destruí-lo, porque tem isso também, ou inibir o crescimento, né, bacteriano. Aí ela atingiu esse gráfico aqui, né, aumentou, veio daqui para cá. 6 horas da manhã. Aí depois ela vai tomar de 8 em 8. Vai tomar o quê? Vai tomar 2 horas. Aí quando está caindo um pouquinho, ela toma 2 horas. Aí depois ela vai tomar de 8 em 8, ela vai tomar 10 horas. Aí vai o quê? Vai aumentar. Vai manter o quê? O linear gráfico desse antibiótico aqui na corrente sanguínea. Então, conforme ela vai repetindo, tomando por 10 dias, esse gráfico que aumentou, que é o que ele tem que atingir, o efeito desejado desse medicamento, que é a biodisponibilidade na corrente sanguínea,
ele está mantendo que o efeito terapêutico contínuo, sabe? Numa linha assim contínua. Beleza. Então, ela vai combater, ela tá lá. Ou ela vai destruir, ou ela vai inibir o crescimento. Beleza. Em algum momento, eu não dou a medicação nesse intervalo correto, na hora certinha. O que acontece? Esse efeito dessa medicação cai na corrente sanguínea, a biodisponibilidade cai, e essas bactérias, oba, agora eu posso crescer mais. Aí, o que acontece? Às vezes tem que fazer associação de uns 2 antibióticos. E o que acontece? A imunidade do nosso paciente também cai, gente, porque essas medicações são altas e aí não faz bem para o corpo do nosso cliente. Os antimicóticos, né, a gente já falando já, ele vai tratar o quê? Infecções causadas por fungos. Eu coloquei algumas opções aqui para vocês. Olha aqui, quantos medicamentos nós temos na farmácia, na indústria farmacêutica? Cápsulas. As cápsulas, né, ela tem uma vantagem que ela é logo aqui absorvida aqui no nosso estômago, com o comprimido já mais abaixo do estômago. Então, a gente vê a questão, até mesmo quem toma cápsula, eles pedem para não tomar em jejum, né? Justamente por isso, né? Mas uma gama aqui, né? A finitude aqui de medicamentos, né? Que a gente tem. Os antivirais, obviamente, né? Ele vai estar tratando realmente do vírus, né? É indicado o aciclovir, sódio. E a gente, para herpes simples, varicela zoster, oral, genital, os antiparasitários, que é o bendazol, a gente também é indicado para lesões ativas, né, no sistema nervoso central, causado por a N-Celium, né, principalmente pacientes também com HIV que não tratam, eles ficam muito suscetíveis a isso também. E por doenças hepáticas císticas, enfim, é antiparasitário. Os sulfonamidas, que é um grupo de medicamentos também chamado de sulfas, que agem em doenças infecciosas, impedindo o crescimento de bactérias. Olha aqui, ele vai impedir, lembra que eu falei para vocês? Ele vai impedir o crescimento, ele não vai agir diretamente na bactéria e outros micro-organismos. E aí a gente tem outros aqui indicados. Os antihistamínicos, né, justamente para aquele paciente que está com alguma reação alérgica, urticária, tosse, espirra, antihistamínico, vermelhidão, né? A gente vai estar usando para coriza. Eu coloquei aqui, né, a famosa Alegra D, Claritide D. Eu coloquei umas fotinhas aqui para você. Antitussígeno, expectorantes, né? É o quê? O nome já diz, é antitussígeno, justamente para prevenir a tosse, expectorar secreções. Os broncodilatadores, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma dilatação da árvore brônquica, promovendo melhor oxigenação para que abra realmente esse alvéolo, né? E a gente tem aqui algumas opções aqui para vocês também. O cardiotônicos ou inalatrópicos, né? Inalotrópicos, que aumenta a contratibilidade do músculo cardíaco. E a gente vai estar trabalhando o quê? Com inibidores da enzima da conversão, que a gente chama de ECA. São substâncias que inibem o ECA utilizadas em insuficiência cardíaca congestiva. ICC também tem ação hipertensiva, evitando a conversão da ECA1 e ECA2. Aqui é parte de fisiologia, tá? Eu botei aqui alguns exemplos também para vocês. Os inibidores, quando a gente tem resistência às outras, pode estar tendo essa opção, que é para abaixar realmente a pressão arterial. Lembra que eu falei para vocês que lá essas medicações na indústria farmacêutica, elas vão trabalhar diretamente nos sítios de ligação do nosso corpo? Então, esses são os sítios, que é os inibidores de angiotensina, os betas bloqueadores, que eles vão estar agindo no beta-adrenérgico. Então, a gente vê que são sítios do próprio organismo que foi feito biologicamente para eles atingirem no alvo que eles querem. Um exemplo que eu botei aqui para você, o que é beta-bloqueadores, B1, B2, B3? Exatamente isso. No nosso órgão, cada órgão tem um sítio de ligação, tem um sítio lá, um receptor. Exatamente, um receptor. E na farmácia, esse medicamento, ele já vem com esse sítio de ligação, aonde ele quer ligar. Aí eu estou falando daqueles medicamentos agonistas e antagonistas. É justamente aqui que eu estou falando, né? Para atingir realmente aquela célula-alvo, para ter o efeito desejado naquele órgão. E a gente está falando aqui do beta-1. Onde eu vou conseguir achar o B1?
que é um receptor. Aí ele vai o quê? Aumento de débito cardíaco por frequência cardíaca do volume injetado em cada batimento. Ele vai atingir ali, pressão baixa. Eu quero aumentar a pressão, né? O B2 é um receptor. Ele predomina onde? Nos músculos lisos. Músculos lisos. Onde nós temos? Pulmão, útero, intestino. Olha só, ele vai justamente vai estar trabalhando nesses locais. Bexiga. O B3, ele vai o quê? Causam predominantes efeitos metabólicos, nos quais ações específicas incluem, por exemplo, na estimulação da liporíase no tecido adiposo. Vasoconstrutores, o nome já diz. Ele vai fazer o quê? Uma vasoconstrição lá na parte do endotélio, né? Para justamente aumentar a pressão, para diminuir hemorragias. Ele vai estar trabalhando nesses pacientes com problemas. Vasodilatadores. Se é vasodilatadores, o vaso, o nome já diz, vai estar atingindo o quê? No vaso, no endotélio. Ele vai o quê? Abrir, dilatar, né? Está com muito volume. Eu preciso baixar essa pressão. Então, vai abrir em consequência também a parte renal, onde ele vai urinar, né? Eu quero baixar a pressão desse meu paciente. Coagulantes, né? São medicamentos que aceleram o processo da coagulação. Sais de cálcio, vitamina K. Não sei se vocês já usaram, né, gente? A criança nasce, já nasce até mesmo tomando a vitamina K, né? Anticoagulante já ao contrário, é para coagular, como a S, famosa S, né? As heparinas, né? Clexane. Os anestésicos, né? Ele tem efeitos gerais ou locais. Depende do procedimento ou do que é feito, né? Ali local, a lidocaína a gente usa, né? Para fazer efeito local, ou até mesmo aquelas, quando vai no dentista, né? Eles anestesiam ali local também, utiliza bastante. Os hipnóticos e sedativos, né? Para promover o quê? Sedação. E aí tem alguns exemplos aqui. Eu botei esse daqui também para vocês, que são sedativos e analgésicos, que a gente utiliza assim, bastante em terapia intensiva. Eu acho importante a gente tá um pouquinho familiarizado com esse tipo de medicamento, tá? Aqui está em forma venosa, em forma de ampola, e a gente vê aqui, ó, o nome da medicação, assim mesmo que ela vem, bonitinha. Aí atrás vem dizendo a via, né, se é venosa ou não, o ml, a data de validade, tudo bonitinho. Os analgésicos opioides são substâncias com grande potência para diminuir a dor, que agem no nível do quê? Do sistema nervoso central. Podem causar dependência, devendo ser utilizados sempre com cautela, né? Tipo o opioide e morfina. E a gente tem aqui todos os derivados, né? Principalmente o que para não que ocorra a depressão do sistema nervoso central. Então, esses medicamentos, né, a gente sempre tem que estar tomando com cautela. Os analgésicos não narcóticos e não opioides são substâncias utilizadas para diminuir a dor, como dipirona, falei, o ibuprofeno, e aí tem outros e outros exemplos. Analgésicos não opioides, dipirona, S, paracetamol. Os anticonvulsivantes, a gente já está vendo aqui pelo nome, é para evitar o quê? Convulsão. Antiparkinsonianos, eles vão trabalhar o quê? Antiparkinson, justamente o quê? O levodopa, cardiobota, e também eles trabalham também para... A gente utiliza esses medicamentos também para demência também. Os tranquilizantes, né, são medicamentos utilizados para tranquilizar, acalmar, inclusive o chazinho também, né? Quem gosta de chá? Eu adoro chá. Chá também acalma, chá de erva cidreira com capim-limão. Os antidepressivos é o quê? Para estar trabalhando aqui a depressão, e aqui tem uma gama aqui de antidepressivos, aqui eu coloquei, tarjinha preta, ansiolíticos, anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios já é para inibir a cascata de coagulação e a inflamação, né, que fica dando aquele edema, aquele calor, né, aquele edema, que dói, ai, dói. Aí ele passa um anti-inflamatório justamente para melhorar um pouquinho. Os anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides, né, que a gente usa, ou seja, corticoides não são os anti-inflamatórios mais eficazes disponíveis, suplantado em eficácia não esteroides. A gente tem alguns aqui que eu vou colocar, que é a nossa famosa hidrocortisona, que a gente usa bastante no hospital e emergência, mas a gente também tem ela
que muda de nome quando ele está em comprimido, que é a prednisona. Alguém entrou? Os medicamentos antissecretores gástricos, né? Aí ele vai estar trabalhando o quê? Para inibir a secreção indiretamente, que é o tipo de histamina, do ácido clorídrico, principalmente quem tem muito ansioso, nossa, ansiedade é demais. Come pouco, não come no tempo certo, e ainda mais se tiver em estudo, aí acaba produzindo bastante suco gástrico, tem que vir com essa proteção gástrica justamente para estar melhorando, senão acaba corroendo toda a parte da mucosa, que a gente fala que são as famosas o quê? Úlceras gástricas. Os antiácidos, ele vai atingir também diretamente no estômago e vai o quê? Neutralizando esse ácido gástrico. Os estimuladores de apetite, que a gente também utiliza, e também algumas pessoas utilizam também, alguns médicos, que são medicamentos controlados para melhorar o apetite, como, vou tentar lembrar uma aqui, ai, senhor, subutramina, porque vai trabalhar a ansiedade, né? Os inibidores do processo digestivo, enfim, médicos, que eu falei lá no início, dando os exemplos. Os eméticos, eles são medicamentos para o quê? Provocar o vômito. Sim, nós temos medicamentos. E para isso, o remédio que a gente tem também é o famoso boldo, né? Também, né? E que a gente tem aqui o xarope de Ipeca. Os antieméticos, ele já é o contrário, né? Aquilo para justamente estar prevenir o vômito, para que melhore. Aqui a gente tem o Dacetron e outros mais, né? Os antidiarreicos é o quê? Esse paciente está com diarreia, eu preciso dar uma medicação para o quê? Para prevenir a diarreia. A gente tem o cloridato de loperamida, o Imosec, hormônios, eu falei lá no início, né? Por exemplo, Puran. O hipoglicemiantes, a gente falou bastante lá no início, na aula 1. Diuréticos falamos também, né, para diminuir. E a prescrição dos medicamentos, né? É uma ordem escrita, né, que vai capacitar o que a gente vai ver nessa prescrição. Ela tem que estar a data, o nome do hospital, o local, é o quê? Essa prescrição é do CTI? É da enfermaria? É da emergência? O nome do medicamento, dose do medicamento, novamente, olha só esse checklist, como que é importante, né? Via de administração do medicamento, assinatura e carimbo contendo registro do conselho, do médico odontológico ou outro profissional qualificado, né? O nome do medicamento deve estar o quê? Em letra legível. Legível. Está no meu código de ética, que se aquilo ali não estiver legível e me levar a tomar decisões que eu não estou segura, eu posso me recusar, tá ok? Prescrição padrão, né? Que é o quê? É aquela medicação que ela vai ter por um determinado tempo, principalmente em pacientes com doenças crônicas, de manutenção, como antipertensivo, diabéticos ou medicamentos para dor, né? A gente também tem um tipo de prescrição que a gente fala que é única, né? Ela contém apenas uma medicação, que é para usar uma única vez e acabou. Nós temos uma medicação imediata, deve conter a prescrição de um medicamento, o qual o paciente deve receber imediatamente, né? A prescrição permanente, que eu acabei de falar, que a gente fala que é aquela que fica contínuo, né? E aí ela que é de manutenção. A gente também tem um tipo de prescrição, que é a verbal ou telefônica, que isso aí sempre dá um falatório sobre isso, né? Mas a gente tem algumas recomendações. Não é um tipo de prescrição desejada, mas a gente tem o nosso código de ética que nos respalda, né? Ela deve ser evitada o máximo que possível, pois esse tipo traz riscos eminentes de erros, né? Pode ocorrer em situações de urgência e deve ser transcrita o quanto antes. Um exemplo, eu estou com meu paciente lá no andar, na enfermaria clínica, e eu ligo para a emergência, e ele já me diz o que eu posso fazer, enquanto isso ele está subindo. E aí eu já vou fazendo a administração desse medicamento, e assim que ele chega, ele já faz a transcrição, né? E aí, nada como uma conversa e um diálogo, né? A confiança, que é o que eu falo, né? A gente precisa ter confiança na equipe que a gente trabalha, até mesmo em questões mesmo de profissionalismo, que é o que eu falo, né? A sua postura,
Isso daí é no dia a dia mesmo que a gente tem, e a gente tem bastante essas solicitações, quem trabalha em CTI, quem trabalha em emergência, que são medicações verbais, né? Se vocês tiveram já essa situação, pode comentar aí. Mas a gente sempre tem que ter essa preocupação de que ele precisa prescrever o quanto antes, até mesmo para o nosso respaldo, tá? Bom, eu consegui finalizar a aula de farmacologia 2, e aí eu estou colocando aqui agora para as nossas conversas, Lucas. Alguma dúvida? Anotou aí? É muito interessante, quero saber quem anotou. Alguma coisa que eu passei, que queira partilhar, que queira colocar aqui para a gente, né? Para a gente conversar. Eu vou beber um pouco d'água enquanto eu espero vocês aí.